Olá, vamos falar um pouco sobre traumatologia, tá? Ou trauma, né? Então, trauma ou traumatismo, traumatologia seria o estudo dos traumas, né? Porque traumas são existe vários tipos de trauma. Como, por exemplo, pode ter uma lesão, que é o resultado de por exemplo, de uma exposição a uma energia, isso é um trauma, ou pode ser química, radiação, ou térmica também, né? Uma radiação térmica também. E uma exposição muito tempo, né? No sol, por exemplo. Uma exposição muito tempo no sol vai causar um trauma, uma lesão na pele, né? E essa lesão pode levar a uma ferida, a uma lesão nessa pele que vai ter que fazer um tratamento, tá? E entre essas lesões, que podem ser chamadas de trauma, também tem aquelas que são por um impacto, né? Por exemplo, um acidente de moto, um acidente de carro, um acidente com skate, que a pessoa chega a fraturar a perna, fêmur, tíbia. Então, aí pode ter uma fratura exposta, né? Isso é um trauma muito grande. Aí vai precisar fazer uma cirurgia, obviamente, vai precisar colocar placa, vai precisar colocar parafusos, né? Isso é chamado de osteossíntese. Então, nós temos traumas intencional ou não intencional, varia de leve a grave, esse trauma. O trauma ele pode ser considerado de leve a grave. Muito bem. Então, nós temos fraturas, luxações e entorses. Então, fratura. O que é uma fratura? Uma fratura é uma interrupção de um osso. Nós temos um osso completo. Quando ele quebra, aí você vai ter duas continuidades. Você não vai ter uma continuidade só do osso. Você vai ter duas continuidades, certo? Então, cada osso, ele tem duas partes, ou duas pontas, vamos dizer. Essa ponta nós vamos chamar de epífise. Então, tem a epífise proximal e a epífise distal. Distal porque está mais longe do seu tronco, do seu corpo, e proximal que está mais próxima do seu tórax, digamos assim, tá? Então, essa é a proximal ou distal. Então, nós temos duas pontas do osso. Se você quebrar, você não vai ter duas, você vai ter mais, você vai ter 4 pontas. Você vai ter uma ponta aqui, outra aqui, uma aqui, outra aqui. Então, você vai ter 4 pontas, digamos, 4 epífises. Quando, na verdade, tem que ser duas só. Uma proximal, uma distal, né? E o corpo do osso, que chama-se diáfise, ok? Então, se a fratura for na epífise proximal, vamos dizer, perto do ombro, no caso do húmero, vamos dar um exemplo do húmero. Se a fratura for próxima ao ombro, então seria uma fratura de epífise proximal. Se for mais perto do cotovelo, uma fratura de epífise distal, ok? Se a fratura for no meio do húmero, por exemplo, estou dando exemplo do húmero, mas poderia ser qualquer osso, seria uma fratura de diáfise ou fratura diafisária, ok? Então, nós temos fraturas abertas, fechadas, fraturas onde nós vamos ter ela consecutiva, ela pode ser oblíqua, ela pode ser no vertical, então ela tem vários tipos de fratura, certo? Ela pode ser no vertical, como pode ser no horizontal, pode ser oblíqua, então temos vários tipos de fraturas, tá? Aí, dependendo do tipo de fratura, é o tipo de tratamento que o médico vai dar. Em alguns casos, quando são um trauma maior, tem que ser uma cirurgia, geralmente cirurgia. E aí vai ser colocado a placa, vai ser colocado parafuso, vai ser colocado a haste, e tudo isso seria já uma cirurgia, né? Já seria um procedimento cirúrgico e não só o gesso. Só o gesso não vai resolver. O gesso é depois desse procedimento. Depois da cirurgia, sim, colocaria o gesso. Aí entra o serviço do técnico de gesso, ok?
técnico em imobilização, né? Então, nós vamos ter, numa fratura, nós vamos ter dor no local, deformidade, muitas vezes o osso fica para fora ou fica desconforme, né, um com o outro. Então, pode nem ser uma fratura exposta, mesmo sendo uma fratura fechada, mas ela pode ser lascada, ela pode lascar lá dentro, esse osso, e é mais fechado, né? Não saiu para fora, mas não deixa de ser uma fratura bem traumática também. Então, nós vamos ter dor no local, deformidade anatômica, edema. O que é o edema? Então, o edema, para quem não sabe, é o inchaço, tá? Então, vai haver um inchaço e hematoma. O que seria o hematoma? O hematoma é aquela mancha roxa que vai aparecer, que às vezes não aparece no primeiro dia, vai aparecer no segundo dia. No segundo dia, aquele local fica meio esverdeado. De segundo para terceiro dia, já começa a criar um hematoma. Isso é um sinal de que houve uma fratura naquele local. Tudo bem? Luxação. Luxação não é uma fratura. Luxação, a articulação, ela se deslocou. Aí, conforme, se ela deslocou muito, que a pessoa deslocou a ponto de separar, quase, bem separado, então isso é uma luxação mais grave. Também é caso cirúrgico. Tem que ir para a cirurgia, para o médico abrir, aproximar a articulação novamente, passar um fio de Kirchner. Em alguns casos é passado um fio de Kirchner. E muitas vezes a fratura só deslocou um pouquinho. Deslocou um pouco, aí tudo bem. Aí vai ser feito ou talvez uma tração para colocar no lugar. A tração é puxar para colocar no lugar e vai ser feita uma imobilização, né? E às vezes só a imobilização vai resolver, ok? E o entorse? O entorse é quando na articulação ela não separou totalmente, mas torceu. Torceu a articulação. Dói, incha, mas não é tão grave quanto a luxação. Mas imobiliza e a pessoa ficando imobilizado por 4 a 7 dias resolve, ok?